Presidente Fernando Toledo, senhores deputados, senhores jornalistas, aqueles que estão nos assistindo, a plateia aí das galerias, os telespectadores, funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Um assunto que tem mexido com o mundo político ultimamente, senhor presidente, aqui no nosso estado, tem sido aquela matéria veiculada pelo jornal O Valor Econômico, né? Em que um jornalista, no meu entendimento, irresponsavelmente, né, tentou colocar Alagoas mais baixo ainda do que ela está. Tentou colocar Alagoas no fundo do poço e ainda pisoteá-la. Não sei o nome dele, esqueço o nome dele. Camaro, alguma coisa assim, não sei. Mas a verdade é que a Gazeta de Alagoas, inclusive, esse final de semana, discutiu essa questão exaustivamente, né? Ouviu membros do governo, e tem uma matéria aqui na parte de economia que diz: dados negativos de Alagoas ganham o país, né? Dados negativos de Alagoas ganham o país. Isso não é verdade. Esse jornalista é um irresponsável, né? Eu poderia adjetivá-lo, muitos adjetivos, mas eu diria que ele é um sacripanta, é um patife, é um escroque, é um mequetrefe, um amarra-cachorro, um João Ninguém, é um camarada incapaz de exercer o jornalismo com dignidade, com competência, né? Como deveria ser exercido o jornalismo com dignidade. Todo mundo sabe da matéria que foi veiculada, e aqui no verso existe uma explicação, uma satisfação do secretário do Planejamento. O secretário diz que jornal revela desconhecimento. Isso é um fato, isso é uma realidade incontestável, que o nosso Estado vivencia dificuldades, que o nosso Estado tem muitas mazelas, muita coisa a ser resolvida, muito trabalho a ser feito, que o nosso povo vive sofrendo muito. Isso é um fato, e que muita coisa precisa ser feita, mas as declarações dele foram muito infelizes. Aqui, o secretário de Desenvolvimento Social de Alagoas, Luiz Otávio Gomes, o LOG, discordou do material jornalístico, e ele disse que Alagoas tem atraído um número cada vez mais de investimentos públicos e privados. Privados, sim. Públicos, eu discordo com ele. Mais infraestrutura, mais oportunidade, geração de emprego e renda, imposto, etc. 2009, a economia ultrapassou em 1,1% o crescimento do PIB regional. Isso é uma verdade. Alagoas teve um PIB de 2,1% e o Nordeste 0,95%. E o Brasil apresentou um negativo de 0,3%. É uma verdade. Como podemos estar fora de ritmo, indaga. Aqui no final ele diz: o crescimento de outras áreas, como a cadeia produtiva de química, do plástico, setor turístico e, mais recentemente, a mineração, além da possibilidade real da implantação da indústria naval. Isso eu não acredito nisso, né? Com a instalação do estaleiro Eis anunciado para 2009. Isso daqui talvez seja um sonho, um desejo do secretário, mas pode ser apenas um sonho. Vi outra matéria aqui do Mercado Alagoas, caso único. Eu digo que é um sonho porque aqui mais na frente tem outra matéria que corrobora com essa minha tese, deputado Olavo Calheiros, né? Que isso pode ser um sonho, esse EISA, que Vossa Excelência já alertou aqui várias vezes, né? Aqui, caso único, na matéria Mercado Alagoas, coluna Mercado Alagoas da Gazeta de Alagoas. De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Alagoas, é o único estado do Brasil que foi impedido de emitir licenças estaduais para a construção do estaleiro.
aqui exigir a licença federal do IBAMA. E aí pegaram os projetos, botaram uma pedra em cima, né? E morreu, né? Teve uma funcionária do alto escalão do IBAMA nacional que fez um relatório acabando com Alagoas, que Coruripe não tinha infraestrutura, ia ser favelizado, uma coisa triste, né? Então, só esse fato de todos os estados do Brasil deliberar essa questão de instalação de estaleiros através de seus órgãos estaduais de meio ambiente, e só Alagoas colocar o federal para entravar, mostra que não há boa vontade, né, deputado Givão Barros? Botaram uma pedra no nosso caminho, né? Então, quando botam uma pedra é porque não querem. Então, eu já sou cético com relação a essa questão, mas o secretário persiste e tal, é um direito dele, né? Mas eu, pessoalmente, já não tenho tanta esperança nisso, o que me deixa triste, não só a mim, como todos os alagoanos, né? Aqui vem o presidente da federação, Carlos Lira. Federação adota postura discreta. Para basear suas informações, diz que o Parque Industrial Alagoano tem atualmente 416 indústrias. Em 2002 eram 2.500. Naquela época eram 72 mil empregados, hoje tem 104. Então o número de indústria praticamente duplicou. Não significa estagnação, nosso estado não está estagnado. Não é por conta do governo, não, é a nossa economia, os empresários. O alagoano é um povo alagoano, é um povo de fé, é um povo de esperança, de determinação, de trabalho, de arrojo. É a classe empresarial, o povo que leva esse estado, apesar de às vezes não ter a reciprocidade do estado, e que essa falta de reciprocidade do estado não significa apenas que o responsável seja o governador do estado. Aqui está uma prova também de que nós não somos tão miseráveis. O governo federal autoriza 20 estados a investir. Alagoas é uma das unidades do país que recebe aval. Um dos requisitos é reduzir a dívida ao equivalente a 1 ano de arrecadação líquida. Enquanto esse nível não é atingido, o estado fica proibido de emitir títulos e só pode tomar empréstimos externos se a dívida estiver em trajetória decrescente. É o caso, por exemplo, de Alagoas, que depois de ajustar suas contas, recebeu o aval do governo para contrair empréstimo. Então, dos 27 estados, né, Alagoas está entre os 20 que se ajustaram, né, é um dos 20 que está sendo administrado com responsabilidade, né? Então, isso é muito importante, né, essa questão. Depois eu gostaria de fazer alguns comentários à coluna do Cláudio Humberto Rosa e Silva, né? Sobre o Beira-Rio. O Beira-Rio pode virar caso Ford de genro, que levou o Beira-Rio do Rio Grande do Sul a perder o que levou o Rio Grande do Sul a perder a fábrica Ford para a Bahia, né? Eles ainda guardam esse trauma, porque lá na Bahia tinha um ACM, Antônio Carlos Magalhães, né, que era um lutador. Queríamos nós que tivéssemos aqui uns 5 ou 6 Antônio Carlos Magalhães, não é isso? Para defender Alagoas com unhas e dentes. Esse governador de Pernambuco, deputado Olavo Calheiros, é da mesma linha do Antônio Carlos Magalhães. Os produtos chineses prejudicam a nossa economia, mas ele disse que se viesse pelo Porto de Suape, até que liberava o acesso dos produtos chineses. Ou seja, nós a federação vive uma guerra fratricida, cada um puxa para o seu lado. Aquele que for mais, como é que se diz, fominha, que quiser, brigue mais por sua terra, né, governadores, senadores, deputados, o Estado ganha mais. Aqueles que se abestalharem, o Estado vai para baixo, né? Então, tem essa declaração do governador de Pernambuco, que eu acho que não é muito republicano, mas ele está defendendo a sua terra. E isso me faz lembrar, certa feita, um discurso do deputado Aldo Rebelo, hoje ministro dos Esportes.
Aldo Ribeiro disse que certa feita fizeram uma pergunta ao escritor, poeta paraibano Ariano Suassuna, radicado em Recife, e que ele era comunista. Então disseram: o Ariano, se a Rússia lutasse contra o Brasil, entrasse em guerra contra o Brasil, você ia ficar de que lado? Aí o Ariano Suassuna disse: ficava ao lado do Brasil, né? E se o Brasil lutasse contra Pernambuco, eu ia brigar ao lado de Pernambuco. Se Pernambuco decretasse guerra ao Recife, eu ia lutar pelo Recife, né? E se Recife decretasse guerra contra o meu bairro, eu estava lutando a favor do meu bairro, né? E da minha rua, né? Então eu acho essa questão muito importante, você defender o seu torrão, o seu rincão, a sua terra, né? Com certeza, se Alagoas decretar guerra a Murici, Vossa Excelência vai estar de armas em punho para defender Murici, não tenho dúvida nenhuma. Então, mais na frente aqui diz: fim da brincadeira. Construtora divulgou nota atribuindo o atraso ao Banrisul, Banco do Governo Gaúcho. Dilma explodiu, a presidente. A brincadeira acaba aqui, né? A interferência decisiva: é meu clube, meu estado. A presidente disse: é o meu clube, é o meu estado, né? Gritou a colorada Dilma. A empreiteira recebeu 393 milhões da União em 2011 e prometeu resolver o problema. Então é assim que se procede. Quando quer se resolver o problema, se resolve. No governo Lula, o TCU disse que tinha umas obras irregulares da refinaria Abreu e Lima e determinou que as obras fossem paradas. O presidente da República passou por cima do TCU e disse: as obras vão continuar, e continuaram. Então, quando se quer, se resolve. Quando não se quer, deixa na mão dos burocratas, que ali vão passar anos e anos, né, e nada se resolve. Senador oportunista, aí vem a questão do Eduardo Campos. O governador Eduardo Campos defende incentivos às importações de produtos da China, desde que seja pelo porto de Suape. Já o senador Armando Monteiro Neto disse que é contra isso, mas nos tempos de CNI só fala no assunto fora de Pernambuco, longe do governador, e bem devagarinho. Economista destaca empreendimentos. Aqui é um comentário do economista Cícero Péricles, que é um cara bem conceituado, aqui acho que de Alagoas, talvez um economista nessa área, é um dos melhores, e escreve para a Gazeta de Alagoas. Então ele, ao final, aqui vou ler só um pequeno trecho. Cícero Péricles ratifica o peso extraordinário dos recursos federais na economia alagoana. Isso não é verdade. No ano passado foram 6,5 bilhões para o Estado e prefeituras. Ora, tenha paciência, daqui a pouco ele vai contar FPM, FPE, convênio, tudo que tiver ele vai jogar nessa contabilidade aqui. Onde quando a presidente vai para a Bahia, deixa 1 bilhão, vai para o Ceará, deixa 1 bilhão, vai, né? E quando chega aqui, vai para Arapiraca e lança o Fome Zero, que é para o Brasil inteiro, e tchau, tchau, abraço, abraço, e não ficou nada, né? Não fica nada. Então, santa ingenuidade desse nosso amigo Cícero Péricles. Vamos levá-lo a um mosteiro, de preferência um beneditino. Aqui no Fatos e Notícias se fala aqui do Vale do Reginaldo. Vale do Reginaldo, deputado Olavo, e essa rodovia que vai para a Barra de São Miguel, são obras intermináveis. Eu compararia daqui a, se demorar muito, vai ser comparada à obra da Igreja do Horto, lá de Juazeiro do Norte, né? Que o Padre Cícero começou em 1916 e até hoje não terminou, né? Então, ele fala dessa obra e diz que parte é da prefeitura, parte é da responsabilidade do governo do estado, mas essa obra é do PAC, né?
Então, se o dinheiro não chegou, nem é culpa da prefeitura, nem é culpa do governo do estado. Nós precisamos de recursos para resolver problemas. E as obras estão lá paradas, jogadas. Porque essa Copa do Mundo, ela veio muito a favorecer os estados sedes, que são obrigados a receber recursos federais para fazer infraestrutura, construção de estádios, modernizar aeroportos. Então o dinheiro vai ser carrilhado para lá e os outros estados ficam prejudicados, né? Deputado, para concluir, por favor, deputado, já está uns 15 minutos regimentais. Eu gostaria, deputado, se eu pudesse aí uns 10 de liderança, deputado Olavo, Vossa Excelência concede, deputado Olavo concede os 10 minutos de liderança. Então aqui eu tive cuidado de ir ao IBGE e pegar a lista dos maiores PIB do Brasil. Então, nós temos aqui, não vou tecer comentários mais abrangentes, mas vou mostrar só o de Alagoas, o PIB de Alagoas. O PIB de Alagoas, em 2009, foi de 21 bilhões 235 milhões. O de Sergipe foi de 19, praticamente quase 2 bilhões a menos que o nosso, 767. Isso em 2009, né? Regiões por PIB. Agora, Alagoas participa de 0,7 do PIB nacional e Sergipe 0,6 do PIB nacional. Mas em 2008, o PIB de Alagoas chegou a ser menor do que o de Sergipe. Então tem aqui, se você abrir e entrar na internet, essa comparação que nós fazemos, presidente Fernando Toledo, entre Alagoas e Sergipe, eles fazem com a gente também. É tanto que você entra na internet e tem logo aqui, bem grande, PIB de Sergipe avança e supera o de Alagoas no ranking nacional. Foi 2008. Aí o PIB nosso era 19 milhões 400 e pouco, e o dele 19 milhões 500 e pouco, aumentou 100 e pouco. Mas pela primeira vez o PIB de Sergipe superou o de Alagoas. Eles fazem uma festa. Quando a gente cresce, faz a festa em cima deles, né? Então, o PIB de Sergipe era 19.400. O de Alagoas, 19.500. O nosso, de 2008 para 2009, pulou para 21. E o de Sergipe permaneceu em 19 e pouco. Então, nós não estamos estagnados. É por isso que eu acho que essa matéria foi uma matéria maldosa. Quem já está sofrendo com essa violência desgraçada, né, aqui do nosso estado, né? Um estado de completa insegurança. Eu não vou nem contar os outros índices sociais, os outros índices que também nos humilham, mas a violência, ainda chega um elemento lá de fora, né, para querer nos humilhar e nos rebaixar. Nós não podemos aceitar, porque essa reportagem do Jornal Econômico humilha todos os alagoanos, não é o governo do estado, não, é todos nós, quer botar para baixo todos nós. Aliás, o sulista, eles não gostam da gente, eles querem nos vender automóveis, querem nos vender aviões e querem comprar tapioca a gente. Tapioca, cuscuz, né? Essas coisas, né? Artesanato, né? E a gente, eles se acham sempre superiores. Quando Zé Serra perdeu a eleição, era tanta coisa, devia dizer, o nordestino devia morrer afogado, vamos afogar esse miserável nordestino que vive do Bolsa Família, isso é sub-raça. Ou seja, eles se acham uma raça superior à nossa, esse povo de lá do sul. Quando a Ford veio para a Bahia, era tanto, porque o ACM, Vossa Excelência sabe, que era um elemento, né, de muito prestígio, né? E usava o prestígio dele para a Bahia, mas senão não iria, tinha ficado no Rio Grande do Sul, né? Mas eu concedo a parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Timóteo Correia. O senhor fala muito sobre economia, sobre as reportagens. Eu fiz uma conta simples nesse recesso. Eu peguei o orçamento do Nordeste todo e dividi pela população. Orçamento de Alagoas, de Sergipe. Nós temos aqui, nós somos o 8º pior orçamento na relação recurso dividido per capita do Nordeste. Nós só perdemos para o Maranhão. O nosso orçamento per capita ele é muito baixo, é muito ruim. R$ 2.139
é quanto cada alagoano tem, que o governo tem para investir por alagoano durante o ano. Aí nós dividimos 2.139 por 12, né? Vai dar aí menos de R$200 por mês. O nosso estado vizinho aqui, Sergipe, ele tem R$3.871, quase que o dobro que nós temos aqui. E eu não digo isso, assim, eu fico triste. Eu tenho buscado nessa casa, deputado Timóteo, fazer uma oposição coerente, uma oposição que ela seja propositiva, uma oposição que ela vise construir, não destruir. Eu não queria que Alagoas tivesse esse orçamento, mas nós temos que ousar mais. Eu venho dizendo nessa casa constantemente que nós temos que ter uma política para a agricultura familiar e para a pequena e média empresa. País nenhum no mundo, estado nenhum no mundo se desenvolve, principalmente o Brasil, se nós não tivermos uma política para a agricultura familiar e a pequena e média empresa. Aqui em Alagoas, 50% da população, segundo o IBGE, é considerada miserável, 50% da população. E desses 50%, 70% está na zona rural. Não tem. O que eu vejo em Alagoas é uma política muito agressiva para a grande empresa. Eu não sou contra a grande empresa, pelo contrário. Eu queria que o governo tivesse a mesma política e a mesma vontade para a agricultura familiar e para a pequena e média empresa. Nós estamos convivendo nesses últimos 5 anos, finalizando, o estado de Alagoas, cada vez mais definhando, não é? Em tudo. Eu estive em Tapera no último domingo, em Santana do Ipanema, logo depois daquele trágico incidente, daqueles bandidos que assaltaram a prefeita lá em Santana do Ipanema, deputado Olavo. E a insegurança, me disseram lá em Tapera, que na semana anterior, 8 casas tinham sido assaltadas com o mesmo modo operandi que foi lá em Santana do Ipanema. O povo de lá já não aguenta mais, a insegurança se tornou assim. Em cidades do interior, você chega às 6 horas da noite ou da tarde, fecha a porta, coloca cadeado em portão e se tranca dentro de casa com medo de sair. Então nós temos que mudar o foco. O governo tem que perceber que a política atual, as suas diretrizes, o seu planejamento, o Alagoas Tem Pressa, está caminhando para trás, está regredindo, está caminhando e está sendo gerenciado nosso Estado de uma forma incorreta. E eu torço para que o Estado mude, deputado Timóteo, mude esse foco, que o Estado cresça, porque eu moro aqui, meu filho mora aqui, a minha família mora aqui. Muito obrigado, deputado. Eu concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Concordo ipsiliteris, sem síncope nem apócope, nenhuma palavra, integralmente. Mas os nossos índices sociais aqui nos envergonham com relação a Sergipe. O PIB, eu disse o PIB de Sergipe, o PIB de Alagoas, deputado Olavo, só que nós temos aqui mais de 1 milhão de habitantes a mais do que Sergipe, né? E os PIBs estão, né? Ou seja, a renda per capita do sergipano é muito maior do que a nossa. O índice de analfabetismo lá é bem menor, né? Lá a violência é bem menor. Então nós vivemos aqui num pandemônio. Eu só quero dizer que Alagoas não está estagnada. O que esse cara disse não é verdade, né? Uma coisa é você estar lá embaixo, mas você está botando a cabeça para fora, você está querendo subir, né? É isso. E quando você está estagnado, não, você está parado, inerte, na inércia, está na letargia, está hibernando, né? E isso não é o que acontece com Alagoas. Eu tenho aqui uma tabela, Vossa Excelência pode ver aqui, que eu colhi no IBGE, de PIBs. Eu vou buscar em 99, no ano de 1999. O PIB de Alagoas em 99 era de 6 bilhões, não, Alagoas 6 bilhões 935, quase 7 bilhões. O de Sergipe era 5 bilhões e 900, ou seja,
o de Sergipe tinha 1 bilhão a menos que o nosso, em 99. Agora, em 2009, o PIB de Alagoas é 21 bilhões, o de Sergipe é 19.700. A diferença é praticamente a mesma, ou seja, houve a mesma evolução. Houve praticamente a mesma evolução dos estados brasileiros. O PIB dessa época do Brasil também subiu 3 vezes, triplicou, quase todos os estados triplicaram. Então, o PIB de Alagoas não ficou inferiorizado, a Alagoas não parou. Agora, a Alagoas se desorganizou, né? Se desorganizou, principalmente nessa questão de segurança, nessa questão de educação, né? E que isso nos preocupa muito, porque a segurança é vital para todos nós, a educação é o futuro, né? Então, nós temos que nos preocupar, isso tem que se ajustar. Agora, eu estou falando apenas da matéria dele, que foi maldosa e não condiz com a realidade. Mas eu concedo a parte ao deputado, ao nobre deputado, eminente deputado Olavo Calheiros. Deputado Timóteo, cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que faz, evidentemente, na defesa do nosso Estado. A matéria que Vossa Excelência contesta, ela traz uma realidade. Ela, através de números e de fatos, um governo ele se expressa pelos seus números e pelos seus fatos. O nosso governo de Alagoas, infelizmente, é isso. Vossa Excelência fez uma comparação rápida entre o governo de Alagoas e o governo de Pernambuco. O grande problema, deputado Timóteo Correia, é as mentalidades diferentes que norteiam esse governo. Pernambuco optou por fazer muito, divulgar muito, mostrar ao Brasil muito que fez. Alagoas optou por fazer pouco ou quase nada e tentar multiplicar o pouco feito por muitas vezes na mídia. Agora, com relação ao PIB, há uma diferença fundamental, é a estrutura econômica do estado de Alagoas e a estrutura econômica de produção do estado de Sergipe. Nós carregamos a herança maldita da cana-de-açúcar, tão decantada como geradora de emprego. Vossa Excelência lembra? Isso são episódios recentes. Essa indústria, esse setor, sequer pagava imposto recentemente em Alagoas. Não só pagava, como ainda transferia para outras empresas dos donos do grupo de açúcar. A cana-de-açúcar, deputado Timóteo Correia, é uma cultura altamente concentradora. Altamente concentradora. Ganha dinheiro de vez em quando nela o grande usineiro. Ganha dinheiro quando o preço da cana é bom, o grande fornecedor de cana, e em compensação ela proporciona uma vida subhumana para os trabalhadores rurais. Então isso é uma coisa muito grave e que Alagoas não conseguiu ainda sair de todo disso, porque a cana-de-açúcar, infelizmente, ainda tem um peso muito grande sobre a economia de Alagoas. Eu concordo com Vossa Excelência. Mas a cana-de-açúcar já saturou aqui, deputado. É tanto que muitos usineiros já vão fazer investimento em Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Saturou. Então, eu acho que não é tanto mal. Agora, o que nós temos que fazer é diversificar. Por exemplo, uma cidade como Junqueiro e Teotônio de Vilela, que tem usinas, tem um padrão. Lá circula mais dinheiro do que, por exemplo, Maribondo, que não tem nada, né? Tanque d'Arca, que vive em petição de miséria porque não tem nada. Então, a indústria do açúcar é ruim, mas é melhor do que nada. Melhor ter uma indústria de açúcar no município do que não ter nada. Agora, eu entendo que essas pessoas que fizeram fortuna aqui no estado deviam pelo menos dar uma contribuição, diversificar a sua economia, investir no turismo, construir um hotel. Mas não, eles não fazem. O que eles ganharam aqui, eles levam lá para fora, né? Esse é o que eu, no meu entendimento. Claro que talvez eles partam daquela tese, daquela sabedoria popular de que o sapateiro deve cuidar apenas do sapato, não deve ir para cuidar de outras coisas. Mas hoje o mundo globalizou e esses grupos empresariais são muito diversificados, cuidam de hotéis, como aquele Ike Batista, Petrobras, mineração, Hotel Glória no Rio de Janeiro. Deu uma demonstração, agora comprou o hotel e vai reformar o Hotel Glória do Rio de Janeiro. Ou seja, essas demonstrações é que a gente não vê dos produtores de açúcar aqui no nosso estado. Essa é a ressalva que eu faço, né? Mas vou passar para outro item aqui. CPI, criação de CPI conta com 3 assinaturas. Nessa matéria,
o Felipe colocou que eu tinha assinado a CPI, né? No meu nome, Timóteo Correia, Inácio Loyola, tal, e eu não assinei, né? Mas eu conversei com o Davi me procurou, o Davi Soares, que eu já tive alguns entreveros com ele, mas fizemos as pazes, eu nem o conhecia. Ele apareceu aqui, eu sou o Davi, eu digo, rapaz, daquelas encrencas, aí dei um abraço, né? Que aí tem que passar uma esponja, né? E ele diz, eu vou falar com o Célio Gomes, eu já me fiquei, né? Já me estremeci, né? Eu pensei, Célio não vai colocar. Mas quando foi hoje, ele colocou na coluna Fatos e Notícias de que houve realmente um equívoco. Então, eu agradeço ao Davi, ao Célio Gomes, que eu também já tive alguns entreveros, e eles fizeram justiça, né? Fizeram justiça. Então, mas tem aqui, apesar do Célio Gomes ter feito justiça comigo agora, tem uma matéria aqui, um minuto, deputado Júlio, dele, editorial. É antigo, nem devia escavacar isso, porque quem quer fazer as pazes não escavaca essas coisas ruins. Mas eu vou só fazer aqui uma pequena observação. Nessa matéria, seria parlamentar ou é parlamentar? Ele diz, Deus criou a corrupção, o beira-mar. Ele faz uma coisa e começa a tecer sérias críticas a mim. Traficante, beira-mar. Deus criou a corrupção, beira-mar, traficante. E até Vossa Excelência, considerando que eu citado parlapatão, que sou eu, estava a fazer sua invectiva contra uma excelência, colega de mandato, comparando ao maior traficante do país, juntando aos dois a corrupção e debatendo tudo isso ao Criador. Eu disse, isso é uma questão pessoal, é uma opinião pessoal, que é uma questão transcendental. Quando se trata de crença religiosa, né, todos têm que respeitar a posição de cada um. Então eu não quis comparar o deputado Henrique, que é um brilhante deputado, Henrique Caldas, de boa cepa, né, que vem de deputado João Caldas, dona Quiterinha, com o beira-mar, jamais. Mas eu quis dizer que o beira-mar é um ser humano, né? E o deputado Henrique... Eu sei da eloquência, mas já estamos, inclusive, estourou o tempo lá da liderança. Encerrarei dentro de 3 minutos. E o deputado Henrique é um ser humano, o beira-mar é um ser humano, eu sou um ser humano. Nós não podemos estar nos arvorando de que Deus criou todos nós. Ou Deus não criou o beira-mar saiu de chocadeira? Não saiu de chocadeira. O beira-mar nasceu do ventre de uma mulher, tal, essa coisa, teve os desvios, mas ele se equivocou aqui nessa questão. Mas na frente ele colocou um parlamentar que se presta a repetidas vezes expressar tamanhas destemperanças e incultura, pouco zelo faz de sua própria imagem, né? Queria dizer ao nobre editor Célio Gomes, que eu não tenho nada, nem o conheço, e coisas passadas eu relevo, porque eu não sou de guarda-mágoa de ninguém, não tenho um inimigo nesse estado, faço política há mais de 20 anos, nem tenho e nem quero. E os desafetos, se eu puder transformá-los em afetos, os desamigos, transformá-los em amigos, eu os transformarei. Mas ele me diz que eu sou inculto, né? Eu não me acho culto, mas talvez não seja tão inculto quanto o que ele pensa. Quando nessa questão de Deus, no último discurso, eu falei sobre a questão do Chico Buarque, que ele disse que na música dele, das lutas que travei, das lutas contra o rei, das discussões com Deus, e essa semana mesmo Chico Buarque ainda bateu nessa tecla. Ou seja, Chico Buarque questiona Deus, ele discute com Deus. Quando ele discute, ele não concorda. Eu não posso discordar de Deus em alguma coisa? Posso, eu acho que posso. Apesar de eu ser católico, minha formação foi católico. Quando eu vou dormir, eu me persigno. Quando eu me acordo, eu me persigno, né? E não quero problema, não quero inimigo com ninguém, inimizade com ninguém. Graciliano Ramos, respeitadíssimo. O carcereiro perguntou, o senhor tem religião? Não tenho. Coloque qualquer um, é conveniente que se coloque, por si é bom. Ele disse, não, coloque aí, nenhuma, né? Coloque aí nenhuma, eu não creio em Deus.
e se colocam a religião, o que vão dizer quando eu sair daqui? Lá fora, quando eu sair, vão gozar de mim, né? Disse Graciliano. Depois tem um exemplo, tem Geneton Neto. Geneton Neto é um jornalista da Globo que entrevistou um grande escritor mexicano. Ele passou uma semana fazendo chamada. O senhor tem mais medo de Deus? O senhor, como mexicano, vizinho dos Estados Unidos, o senhor teme mais a Deus ou teme mais os Estados Unidos? Essa era a chamada, né? Porque muitas coisas que o nosso vizinho faz com o Brasil, com os Estados Unidos, não fariam, porque os Estados Unidos têm armas, os Estados Unidos é armado, né? E eles temem a arma, o temor, a história de Maquiavel. O príncipe deve ser amado e temido, mas entre ser amado e temido é preferível ser temido, né? Então vem o Morales, aquele cocaleiro, toma a Petrobras, uma refinaria da Petrobras. Vem o outro da Venezuela, faz 1.000 promessas para ser sócio da Abreu e Lima e depois corre e vai embora. E o Lula, que foi um grande estadista, eu acho que depois de Juscelino foi o maior presidente do Brasil do século passado, ele caiu nessa de andar paparicando Ahmadinejad, Hugo Chávez, esses ditadores dessa republiqueta safada, né? Então, o que é que acontece? Então, no final da entrevista, o Geneton pergunta, mas, não esqueço o nome do escritor, mas o que é essa altura, com a sua idade, 86 anos, mas a essa altura, o que é que o senhor não conseguiu ainda entender? Ele diz, eu não consegui ainda entender a existência de Deus. Mas eu com 86 anos, logo chegarei lá, logo vou saber se ele existe ou não, né? Então, são essas coisas. Eu tenho mais um quarto exemplo e anotaria 10, Célio Gomes. Se eu for pesquisar, vou encontrar 10 nessas questões de pessoas brilhantes, pessoas intelectuais, conceituadas, respeitadas, que discordam, tem discordância nesse campo. Eu vou citar aqui o poeta Castro Alves. Deputado, eu gostaria de pedir a colaboração, gentileza do senhor. Pois não, deputado. Então, Castro Alves, no seu poeta, na sua poesia, Vozes da África, ele diz, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela te escondestes, né? Embuçado nos céus. Embuçado, nós sabemos, nós somos do interior, que acostumado a lidar com um pedreiro. O pedreiro faz o embuço, que é um reboco meio, né? Ou seja, o embuço é um envolvimento, você envolve a alvenaria com argamassa, né? Então, ele diz aqui, embuçado nos céus, ser escondido nos céus, envolto nos céus. Onde estás? Nas estrelas, escondido nos céus, né? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Santo Deus? Né? Ou seja, ele invoca, ou seja, Deus, cadê Deus que não chega, né? Qual prometeu, ou seja, tal como prometeu, figura mitológica, tu me acorrentaste um dia. Isso é o africano dizendo, do deserto na rubra penedia, infinito, galé, por abutre me deste o sol candente e a terra de Suez, foi a corrente que me ligaste ao pé. Porque Prometeu é uma figura mitológica, segundo a mitologia, Prometeu roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens, e Zeus, para castigá-lo, o acorrentou no Monte Cáucaso. E todo dia ia um abutre, ia uma águia e comia um pedaço do fígado de Zeus, né? E do fígado de Prometeu. E durante a noite o fígado de Prometeu se regenerava. E o castigo era para 30 mil anos, até que Hércules salvou Prometeu desse castigo. É por isso que ele fala em Prometeu e fala em abutre, né? Por abutre me deste o sol candente e a terra de Suez, foi a corrente que me ligaste ao pé, né? Ou seja, acorrentou o miserável do africano.
a Europa, aí ele vai falar do lado rico. A Europa é sempre a Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã, artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tanjuzinos de Ferrara, o glorioso afã. Sempre a glória lhe cabe o litígio, ou seja, em qualquer litígio cabe a glória à Europa. Sempre a glória lhe cabe o litígio, ora uma coroa, ora um barrete frígio, enflora-lhe a cerviz. O universo após ela, doido, amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste e abandonada, em meio das areias esgarradas, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente, talvez, para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. Então, esse foi o poeta dos escravos, tal. Mas chega a hora que ele diz: Deus, onde é que estás? Né? Estás escondido, né? Onde é que estás que nos deixa nesse, né? nessa escravidão, nesse sofrimento, né? Então nós vamos encontrar muitas posições de pessoas que entram nessa área transcendental e manifestam sua posição a seu bel prazer, né? Então essa daqui é para o Célio, para ele não entender que eu sou um analfabeto, né? Que eu sei que ele, para estar naquela posição, é uma pessoa preparada, mas nem todo mundo é tão despreparado. E tem essa outra questão aqui, que eu não vou tratar agora. Olha, nós já estamos com 15 minutos acima do tempo de liderança. E não vou tocar nesse assunto, que era a questão da violência, que tem aqui no Cada Minuto, né? E tem aqui a comissão de inquérito da Câmara, em que Ricardo Barbosa, deputado Olavo Calheiro, diz assim: pretende trazer a autoridade do governo federal e especialistas de outras cidades para que possamos analisar os dados que apontam Maceió como a capital campeã de assassinato contra os jovens. Poupe-nos, Ricardo Barbosa. Theo trouxe o ministro da Justiça, né? E nada, nenhuma providência, nada foi feito. Aí eu diria como aqueles comentários de Napoleão Bonaparte, a obra de Maquiavel. Que santa ingenuidade. Isso não tem futuro nenhum. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, pela deputado. aula de conhecimentos gerais e intelecto que Vossa Excelência tem, que é incontestável. Não havendo mais deputados inscritos em explicações pessoais, convoco os senhores deputados e as senhoras deputadas para a sessão de amanhã, em horário regimental, e encerro a presente.